Vamos dar início à nossa leitura, né, do capítulo 14 do livro. Antes de Sim. iniciar, eu quero fazer um convite, né, a todos nós aqui presentes, aos que estão assistindo agora ou depois, para que a gente sempre inicie fazendo uma intenção de aproveitar cada momento dessa leitura, né, dessa reflexão, desse conhecimento, para que isso realmente reverbere na nossa vida. Então, pode ser através de uma respiração profunda, um momento de centramento, tá bom? Esse é meu convite. Então, para quem está chegando novo aí na nossa live, eu sou a Cláudia, eu tenho aqui comigo Renata Coutinho e Jefferson. Nós estamos fazendo a leitura já há um tempo, estamos caminhando para o final, inclusive, né? Da leitura do livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, tá bom? É uma leitura bem especial. Vocês querem falar alguma coisa aí, queridos? Da boa noite, né? Eu vou Boa noite, aproveitar. né, a todos. Vá, Renatinha, fale. Não, eu vou aproveitar aqui para mandar o aviãozinho para as Isso. Vamos pessoas. enviar boa noite e o aviãozinho É, também. então, boa noite a todos, né? Mais um encontro aqui, é uma alegria, estamos nos encaminhando para o final desse livro. E aí, todas as lives estão gravadas nos nossos feeds e também nos canais do YouTube nossos, E, né? e Então, quem que chegou aí todos pode ir nós tenhamos falando, um excelente encontro hoje, né? com certeza. Quem chegou agora e quiser enviar aviãozinho convidando mais gente, é muito legal. Nós vamos iniciar um capítulo muito bacana, que quando ela traz a proposta de um livro que diz que você pode curar a sua vida, ela vai caminhando por vários capítulos e áreas da vida. Então, nós abrangemos todas elas, né? Nós falamos sobre relacionamentos, sobre prosperidade e falamos sobre saúde, né? E agora ela traz essa questão da saúde voltada diretamente para cada parte do corpo. Então, a proposta inicial, desde o começo, a gente vem comentando aqui, que ela fala que os nossos pensamentos e as nossas palavras criam a nossa realidade, mais ou menos nessa linha aí, a ideia, a proposta do livro e a ideia que nós aqui acreditamos também, né? Então, ela vai dizer assim, ó, no capítulo 14, que é titulado O Corpo, começa dizendo assim: ouço com amor as mensagens do meu corpo. A ideia é que ela acredita que o corpo está sempre falando conosco. Só precisamos parar para ouvi-lo. E cada célula reage a cada pensamento que temos, ou a cada palavra que falamos. Então, qual que é a proposta? As doenças, elas são criadas na nossa mente. Existe uma porcentagem aí de questões genéticas, e entre outras, é claro, né? Inclusive, aqui em algum momento desse capítulo, ela fala que o padrão mental nem sempre é 100%, mas que ela tem relatos, né, de 90% a 95%. Então, do que a gente está falando? Do padrão mental que cria o determinado tipo de doença. E é isso que ela vai trazer. Ela vai falar de cada doença e qual é a possível causa de acordo com o padrão mental que a pessoa tem e que ela acaba ativando, né, desenvolvendo aí e criando a doença relativa àquele padrão mental. Tá? Então, as emoções criam as doenças. E aqui a gente sempre fala, eu já falei em algum outro momento, que nós temos experiências na nossa vida, né? E no meu caso, eu tive várias questões que eu consegui entender o que eu estava criando e reverter. Tá? Então, vale a pena a gente olhar para isso, porque tem resultado. A partir do momento que você toma consciência, as coisas começam a evoluir para melhorar. Tá bom? Então, ela vai falar assim, ó, que aqui nesse mesmo capítulo, no próximo capítulo, na verdade, ela vai trazer uma lista de doenças, das possíveis causas e o novo padrão mental que a gente tem que criar. E aí a gente já vai adiantar para vocês que nós vamos compilar a lista, né, fazer um PDF
e não vamos fazer a leitura da lista porque é uma leitura longa. Então, cada parte do corpo tem uma causa provável, que é um padrão mental que a gente está criando, e uma mudança de padrão mental, que é uma afirmação que ela sugere. Aí nós não vamos fazer a leitura do capítulo 15 nesse formato, mas nós vamos propor aí a quem tiver interesse que peça pelo nosso direct, né, mande uma mensagem e a gente envia a lista. Tá? Mas mesmo assim, ela vai trazer algumas partes do corpo e eu vou falar algumas, Renata fala algumas e o Jefferson também. E a minha começa pela cabeça. Então, ela vai falar o que a cabeça significa, né? Ela diz, a cabeça nos representa. Ela é que mostramos ao mundo e é por ela que geralmente somos reconhecidos. Então, quando há algo errado na cabeça, quase sempre significa que sentimos que há algo errado ou algo de muito errado conosco. Então, ficar atento a esses sinais. Os cabelos, lá, eu vou passar rapidamente, porque são vários e a gente não vai ficar aprofundando. Os cabelos, ela vai falar, o que representa os cabelos? A força. Lembra da história bíblica de Sansão e Dalila? Quando ela corta o cabelo do Sansão, ele enfraquece? Então, aqui é mais ou menos nessa linha. Os cabelos representam a força. E aí ela fala que o que causa, né, essa dificuldade aí com os cabelos? A tensão. Ela fala, quando existe muita tensão no couro cabeludo, o sangue não consegue irrigar adequadamente os folículos pilosos, que dão origem aos fios de cabelo. Então, a sugestão é relaxar. Ela fala assim, ó, a tensão resulta do fato de não se ser forte. Ou, aqui, quando se fala não ser forte, pode ser uma pessoa que não se considere forte. Né? Ela acha que ela não é forte o bastante, aí ela tensiona e isso atrapalha a irrigação aí do couro cabeludo. Então, a sugestão... o cabelo cai também, né? E todos nós, né? Cai. Todos nós. Essa questão da calvície aí, feminina, é uma coisa muito comum hoje em dia. Antigamente era mais o homem, né? Aquela coisa, agora não. Todos nós temos essa questão. E, Claudinha, muitas vezes não é uma calvície feito o homem, né? Que é na frente. Mas, por exemplo, eu tinha muito cabelo. Hoje em dia eu tenho bem pouquinho. Bem pouquinho. Ela fala dessa calvície, é o que vai rareando o cabelo, vai diminuindo, né? Exatamente. Ela fala que na mulher é devido a essa questão da nossa entrada no mercado de trabalho, da nossa exigência maior, né? A mulher passou a assumir várias responsabilidades a partir da década de 60, né? Depois da Revolução Industrial e principalmente a partir da década de 60 do século XX. E aí a mulher começa a ter essas responsabilidades a mais. E com isso ela vive mais tensões, né, emocionais, tensões de preocupação. Então ela vai falar assim, ó, tente agora, a sugestão é agora. Deixe o seu couro cabeludo relaxar e perceba se você sente uma diferença. Se notou um relaxamento perceptível, procure fazer esse pequeno exercício em constância, ou com constância, né? Que vai ajudar. Então, quem tiver com queda de cabelo exagerada, procure observar o que está acontecendo aí no seu entorno, se você não está se cobrando demais, se exigindo, se tensionando, procure relaxar o couro cabeludo que vai ajudar. Os ouvidos. Ouvidos representam a capacidade de ouvir. Distúrbios nos ouvidos geralmente significam que está acontecendo algo em sua casa que você não quer ouvir, tá? Então, ela vai falar um pouquinho sobre a dor de ouvido nas crianças, porque quando uma criança tem algum problema, gente, normalmente o adulto começa a pesquisar na criança. E, claro, vai levar ao médico, vai fazer todo o procedimento, mas dá uma observada no entorno, porque o que gera doença na criança são os comportamentos dos adultos, são as questões relacionais ali dentro daquela casa. Então, ela vai falar que a criança ela quer reagir, mas não pode, porque ela não tem voz, então ela acaba tendo uma questão física aí que demonstra que ela não está satisfeita com as coisas que ela está ouvindo, que ela tem sentindo contrariedade em relação ao que ela escuta dentro de casa.
tá? Daí ela fala da surdez em relação a casais, né? Ela fala assim, que a surdez, normalmente uma pessoa que está com um problema de surdez, usa aparelho auditivo, em casais, ela diz assim, que quando um do casal usa aparelho de surdez, o outro normalmente fala muito. Então, a pessoa não está querendo ouvir tanta falação, tanta conversa e acaba tendo essa dificuldade de ouvir. Os olhos. Os olhos representam a nossa capacidade de ver. Quando existe distúrbios nos olhos, geralmente é algo que não queremos ver. E olha, eu já tratei, já conversei com várias pessoas, ajudei a observar isso, já apliquei na minha vida e tem muito sentido. Tá? Então, quando há uma questão com os olhos muito grave, tipo pressão no olho que gera o glaucoma, questões assim que são repentinas, vale a pena observar o que você não está querendo ver, tá? Depois dos olhos, dores de cabeça. A dor de cabeça também. Outro dia eu estava fazendo a minha unha e a menina que estava fazendo, ela perguntando, o que significa? E aí eu falei do que você está se cobrando, né? Então, a dor de cabeça, ela tem a ver com a falta de autovalorização. A gente sempre acha que não está fazendo o suficiente, que não está sendo bom o suficiente, né? E se cobra demais, ou então acha que errou, que fez alguma coisa, que tem culpa, tá? Essa questão da culpa aqui também é bastante séria. Então, ela pede para a gente se perguntar em que acha que errou. O que você acha que... Então, quando a cabeça estiver explodindo, dá uma respirada e faz essa perguntinha. O que eu fiz de errado? Aí ela sugere, perdoe-se e deixe o erro ir. E a dor de cabeça se dissolverá do nada. De onde ela veio, né? Do nada, que é de onde ela veio. Tá bom? Então, as enxaquecas, gente, elas são criadas por pessoas que querem ser perfeitas e criam muita pressão em torno de si. Olha, isso a Renata levantando a mão, isso é com todos nós. Se a gente tiver um olhar atento, nós vamos perceber que quando a cabeça está tendo, as crises são mais constantes, são períodos que a gente está se cobrando mais. Tá? Então, procurar aí se acolher, né, se respeitar e se cuidar para não se cobrar tanto, tá? Aí ela fala que da raiva reprimida também é um fator, né, da enxaqueca. Há muito de raiva reprimida envolvida. Às vezes socar os travesseiros, como a gente sugeriu aí, né, em outros momentos vai ajudar nesse sentido. Distúrbios nos seios paranasais, que são as sinusites, rinites, essas ites aí do nariz, né? Perto do nariz, no rosto. Representa irritação com alguém de sua vida, alguém muito próximo. Normalmente é uma situação como essa também. Você está com a pessoa ali, ela está te aborrecendo, você não pode discutir, não tem ali a liberdade para falar algumas coisas, aí isso vem para a doença, né? O corpo grita, né? O corpo não fala, ele grita. Então, a reação física normalmente é de alguma emoção que você não está conseguindo lidar. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a pessoa que está nos aborrecendo e conversar com elas. Se não for possível verbalizar, a gente vai fazer isso através de uma carta, sabe? Usar recursos para a gente liberar essa angústia que não vai ajudar em nada, só traz doença para a gente, tá bom? Então, aqui ela volta a repetir, né? Que quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossa mente, encontramos o mesmo em nossa vida. Então, está tudo dentro de nós. Eu sou o único pensador da minha mente. Só eu que tenho que achar o caminho. Não adianta colocar a culpa no outro. Então, se a pessoa está me irritando e estou com sinusite, eu vou começar a procurar, apontar quem é o ser que é o responsável. Não resolve, né? Então, procurar ter autorresponsabilidade e achar um caminho para se libertar dessa irritação aí e parar de ter as crises. O pescoço e a garganta. Se eu estiver indo muito rápido, vocês dois aí me sinalizem, tá bom? Não, porque tá ótimo, tá ótimo. tentando acelerar. O pescoço e a garganta. Olha, ela vai falar que o pescoço representa a capacidade de ser flexível no pensamento. Eu tenho uma questãozinha séria com o pescoço, aqui tem várias questões que hoje, relendo,
eu comecei a refletir sobre mim, né, sobre as minhas emoções, e ela diz assim, ó, quando há problema no pescoço, em geral, estamos sendo teimosos em nosso conceito sobre uma situação. Então, rigidez, teimosia, está relacionada aí com o pescoço, e isso é para mim, já estou trabalhando nisso urgente, tá bom? Daí ela vai dizer, por que, que a gente tem sempre que fazer as coisas do mesmo jeito? Essa coisa do pescoço é isso, é você achar que é assim que eu quero, assim que eu gosto, eu não quero mudar. Né? Então ela vai sugerir que a gente tenha um olhar diferente aí para algumas situações, para fazer algumas mudanças, porque a vida, ela nos traz situações para que a gente reveja, não para que a gente seja rígido, né? Tá bom? A garganta. Esse é um exemplo que eu sempre trago, que eu acho que é um dos mais fáceis, e eu gosto muito, porque quando a gente fala de garganta, a gente fala de expressão, né? Da nossa capacidade de falar em favor de nós mesmos, de pedir o que queremos, de dizermos eu sou. Não ter problemas na garganta geralmente significa que não nos sentimos no direito de expressarmos essas coisas. Não estamos à vontade para defendermos a nós mesmos. Tá? Então, aqui nós três falamos muito sobre esse auto-amor, né? Esse auto-respeito, auto-valorização. E não tem como não falar de expressão. Se você não consegue dizer o que pensa, não consegue, com amorosidade, né? A gente prefere, na maior parte das vezes, com amorosidade, falar aquilo que a gente precisa para que a gente se expresse, para que a gente consiga não ter problemas de garganta, principalmente aqui, né, nesse caso, e consiga ter uma relação melhor, relacionamentos mais saudáveis, onde você possa falar o que você sente, tá bom? A garganta inflamada é sempre sinal de raiva, tá? E quando tem um resfriado junto, existe também uma confusão mental, tá bom? A laringite significa que você está bravo e não consegue falar. Outra coisa que a garganta representa é o fluxo criativo no nosso corpo, tá? É nela que a gente expressa a nossa criatividade. Quando a nossa criatividade está sufocada ou frustrada, temos problemas de garganta e de tireoide. Eu tenho de tireoide, então estou aqui também já atenta, porque provavelmente, em alguma circunstância, há aí um sufocamento da nossa criatividade, tá bom? Os braços. Os braços representam a nossa habilidade e a capacidade de abraçar as experiências da vida. A parte superior está ligada à capacidade e o antebraço está ligado à habilidade, tá? Então, guardamos velhas emoções em nossas juntas, aqui é o cotovelo. E os cotovelos representam nossa flexibilidade em mudar de direção. Você aceita com flexibilidade mudar o rumo de alguma coisa em sua vida? Ou velhas emoções estão te mantendo arraigado num único lugar? Aqui é para a gente refletir, e se você tem alguma questão nas articulações, principalmente no cotovelo, você pode estar aí grudado em velhas emoções que te paralisam, tá? As mãos agarram, seguram, apertam, né? As mãos podem ser delicadas, duras, elas podem ser as mãos podem ser delicadas ou duras, com nós pronunciados por se pensar demais, nozinhos, por se pensar demais ou deformados pela crítica artrítica. Isso aqui também eu posso falar de carteirinha. Quando eu parei de ser uma pessoa extremamente crítica, eu consegui, né, entrar em remissão na artrite psoriática que eu tinha. Então, meus dedos, que, segundo meu médico, iriam entortar todos, não entortaram, porque eu comecei a mudar o meu padrão mental de crítica. Eu era uma pessoa extremamente crítica, com tudo e com todos, sabe? Sabe quando você anda na rua e fala, ai meu Deus, mas por que aquilo lá está naquele lugar? Sabe, qualquer coisinha. Então, eu mudei isso, não parou totalmente, porque, gente, nós estamos aqui nesse plano, somos seres humanos, estamos em processo.
estou fazendo o meu melhor, né? Mas consegui dar retroceder aí o processo de artrite, já foi um grande avanço, tá bom? Então, depois ela vai falar um pouquinho sobre os dedos, cada um deles, mas eu confesso que não vou trazer todos aqui, porque não vai ser um ganho muito maior, mas se alguém tiver curiosidade, pede no direct que a gente manda, tá bom? E aí eu já vou para as costas. Isso aqui também é muito importante. Gente, costas é um problema físico que está, todos nós aqui acho que sabemos disso, né? Que está generalizado. Está todo mundo com alguma questão nas costas. Então, vale a pena dar uma pensadinha aí. Se você está com problema na parte superior, pode ser que você tenha aquela sensação de carência de apoio emocional, que você não se sente apoiado, tá? Que você acha que alguém te deve. Aí volta para aquela questão, né? Aqui fala de marido, esposo, namorado, amigo, chefe, que não me compreende, não me apoia. Volta para aquilo que a gente sempre fala. Volte para a autorresponsabilidade e apoie-se você mesmo. Eu também tinha um problema gravíssimo na cervical, ainda tenho, né, uns negocinhos lá, mas eu tenho menos dor a partir do momento que eu comecei a me apoiar, tá? Então, vamos pensar sobre isso. A parte do meio das costas, a parte média, pode ser, ó, quando a gente fala significa, aqui a Luizinha no início já falou que não é 100%, é 90%, 95%. Então, se o seu caso não é esse, tá tudo bem, tá? Mas aqui ela diz assim, você tem medo de ver o que está lá ou está escondendo o que está lá atrás, tá? Então, a parte média seria aquilo que está atrás de nós, relacionado com culpa, e você também, a outra pergunta é, você se sente apunhalado nas costas? Tá? Então, você acha agora a parte da lombar, né? A parte inferior. Se você tem alguma questão na lombar, normalmente pode ser uma questão com falta de dinheiro ou medo de não tê-lo, tá? Essa parte do rim, essa parte toda aí das costas, pode estar relacionada com esse medo da falta do dinheiro. E aí a pessoa, já aconteceu de eu falar com uma pessoa que estava com essa questão, ela falou, não, mas eu tenho dinheiro de monte, né? O dinheiro não é o meu problema. Mas aí eu fiz uma pergunta um pouquinho mais profunda sobre a questão dinheiro, e a pessoa falou, não é que é verdade? Então, procure observar, mesmo que você não esteja com falta de dinheiro, que relacionada a essa preocupação com essa questão financeira, com a questão de suprir alguma coisa, ou alguma dívida, alguma questão, pode estar relacionada aí com a questão da sua dor na lombar, tá? Bom, os pulmões. Pulmões representam a nossa capacidade de sugar e expelir a vida. Problema nos pulmões geralmente significa que temos medo de absorver a vida, ou então que não nos achamos no direito de viver plenamente. Olha que forte isso, hein, gente? Aqui ela fala do efizema e o tabagismo, que é o uso do cigarro, né? São modos de negar a vida. Eles mascaram uma sensação profunda de achar-se totalmente indigno de existir. Então, tem que ver se você se enquadra aí, né, nessa questão de não achar que tem direito a estar aqui. E normalmente está relacionada com alguma culpa inconsciente, né? Nós sempre falamos desses processos que estão lá, bem arraigados no inconsciente, pode ser que esteja relacionado a alguma culpa inconsciente. Então, teria que fazer um trabalho terapêutico profundo, né? Procurar uma ajuda terapêutica vai ser bem legal aí nesse caso, tá bom? Os seios. Os seios representam o princípio maternal. Quando há problema nos seios, geralmente significa que a mulher está sendo a supermãe de uma pessoa, de um lugar ou de uma experiência. Então, ela sugere que a gente deixe ir, né, que os filhos, que as responsabilidades que a gente está apegada, a gente deixe ir para poder resolver os problemas no seio. A outra coisa é sobre o câncer no seio. Então, ela diz que quando há câncer no seio, existe também um profundo ressentimento. Deixe ir o medo e o ressentimento, né? E saiba que a inteligência do universo
reside em cada um de nós. Essa é a sugestão para a cura do câncer no seio. O coração. Claro que o coração representa o amor, né? E o sangue representa a alegria. Então, os corações bombeiam alegremente a alegria por todo o nosso corpo. Por isso que a gente está vivo aqui respirando, né? Agora, quando nos negamos amor e alegria, o coração se encolhe e torna-se frio. E com isso nós teremos aí problemas na circulação e ela diz assim, ó, a circulação torna-se vagarosa e começamos a nos arrastar para a anemia, angina e infartos. Bastante sério também. Então, se você tiver com alguma questão no coração, procure colocar uma música alegre, procure fazer coisas que te dão alegria, procure buscar e se interagir com pessoas que te trazem alegria, para você conseguir se curar de uma forma melhor e mais rápida, tá bom? Então, ela fala que pessoas que sofrem de ataques cardíacos nunca são alegres e, se não aprenderem a apreciar o que há de bom na vida, recriarão outro infarto em pouco tempo, tá? Eu olhando aqui, eu lembrei que a Renata está patinando, sempre está aí nos stories dela, quem não acompanha, vá lá ver, fazendo uma coisa que traz a criança dela, né, que traz aquela fase alegre, feliz, inocente. E é isso, procure alguma coisa que você gosta para fazer e faça, que você vai ter mais alegria e, consequentemente, seu coração agradece. O estômago. O estômago gere todas as novas ideias e experiências que temos. Então, o que seu estômago aceita ou não aceita? Gente, vocês já devem ter conversado com aquela pessoa que está o tempo inteiro com tomando, né, um remedinho para o estômago. Então, normalmente, se ela começar a olhar para isso, vai diminuir aí o antiácido, né? Ela precisa aceitar, assimilar as novas experiências, porque a vida ela é feita de situações novas, e às vezes a gente não está muito disposto a encarar, a digerir, né? Eu sempre pergunto assim para pessoas, quando eu percebo, eu falo, o que você não está digerindo? O que você não está conseguindo digerir? Qual a situação? E aí vai ajudar também a diminuir os problemas com o estômago, tá bom? E é isso. E, Falei mais rápido que eu pude para acelerar aí, né? e Mas assim, né, Claudinha, é incrível como ela tantas doenças estão ligadas à questão da flexibilidade, que quanto menos flexível nós somos, menos saudáveis, consequentemente. Então, assim, buscar a flexibilidade, a leveza, o soltar, o deixar ir, que não algo que não me serve mais. Isso pode ser tanto material quanto uma forma de viver, um conceito, valores, crenças. Enfim, quanto mais flexível nós somos, mais saudáveis, consequentemente. Então, vamos tentar cada vez mais ser mais flexível e se permitir fluir com a vida, confiando, né, que a vida é uma mãe amorosa e ela acolhe a gente. Só que muitas vezes a gente escolhe não confiar. Né? Pelo menos comigo, eu me deparo muito com isso, com situações assim que eu percebo isso claramente. viu, Rê? Mas só para complementar, as pessoas que podem aí vir a ver essa live, né? Alguns que me conheciam há uns, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, não vai me reconhecer, porque eu era essa pessoa extremamente rígida, extremamente. Então, muitos problemas de saúde que eu nunca mais tive, não tenho e não terei, mas que era minha vida cotidiana na época, tá? E era justamente isso que você falou. Eu era uma pessoa rígida, exigente, que queria as coisas do meu jeito. Não é assim que a vida funciona. Para E, ser feliz precisa ter essa leveza. e assim, né, Claudinha, outra coisa que eu acho interessante a gente falar é que, assim, quanto mais rígida a gente né, mais a gente exala isso para as pessoas e em vez de, é, de
puxar as pessoas para a gente termina repelindo, porque as pessoas percebem isso, né? Esse peso, essa inflexibilidade, esse preciosismo em pequenas coisas. Então, assim, gente, a gente está aqui nesse planeta, ao meu ver, né? É bom frisar isso, para crescer, evoluir, se tornar e nos tornarmos pessoas melhores. Então, assim, não é fácil. Aqui não existem pessoas perfeitas, mas se a gente já tenta melhorar, já é grande coisa. Então, retomando aí, né, a lista que a gente está comentando e que Claudinha estava falando. Aí, em relação a úlceras, né, ela diz que úlceras não passam de medo, um medo terrível de não ser bom bastante. E aí eu lembro daquela criancinha pequena, né, que vai crescendo e que vai deixando de ser quem ela é para ser quem papai, quem mamãe, quem o cuidador dela gostaria que ela fosse, porque a criança ela é muito esperta, ela é uma esponja. E isso tudo é sentido naturalmente. Então, ela vai deixando, ela somos nós, né? Ela sou eu, por exemplo. Eu estou falando de mim, né? A gente vai deixando de ser quem a gente é para ser quem a gente acredita que o outro gostaria que a gente fosse. E aí a gente vai sempre achando que a gente não é bom bastante e tal. E aí, o que é que ela diz? Ela diz que o antídoto para isso é o amor, que o amor, gente, é a força curativa do mundo. Então, assim, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente perdoa, as pessoas que a gente ama e a gente mesmo, porque a gente também precisa se perdoar. Isso é um trabalho cotidiano e contínuo. Então, aí ela volta a dizer assim: pessoas que se amam e se aprovam jamais terão úlceras. Então, fica aí a dica e a reflexão sobre isso. Aí vamos falar agora dos órgãos genitais. Quando não nos sentimos à vontade em ser homem ou mulher, quando rejeitamos nossa sexualidade, quando rejeitamos nosso corpo por considerá-lo sujo ou pecaminoso, frequentemente temos problemas na área sexual. Todos nós crescemos usando o eufemismo de um tipo ou de outro. Você se recorda do que sua família empregava para se referir a seus órgãos genitais? Podiam ser tão delicados como dizer lá embaixo, ou até palavrões que o faziam sentir que seus órgãos eram sujos e nojentos. E aí, gente, é importante que a gente possa refletir que tudo isso está muito ligado a uma educação, né? Uma educação repressora, né? E aí ela fala aqui que assim, que isso surgiu a revolução sexual, né? E isso começou a mudar um pouco e começou a se flexibilizar mais isso e que de certa forma, foi uma coisa muito boa e foi uma coisa muito proveitosa para nós. Né? A gente não está falando aqui de um sexo mundano, de um sexo sem escrúpulos. Não, não é sobre isso. Mas é sobre a liberdade de se viver uma sexualidade saudável. Porque, gente, ter uma vida sexual saudável significa também saúde mental. Então, é muito importante, porque o sexo, ele faz parte da vida, sabe? E quando a gente encara isso, eu fui falando, até me perdi daqui, né? Quando a quando a gente entende isso e a gente vai vivendo a nossa sexualidade,
a gente vai olhando para os nossos órgãos sexuais, a gente aprende a se tocar, a gente aprende aonde a gente tem prazer, quais são as áreas mais sensíveis para a gente. Isso tudo é algo muito bom, né? E que nos dá uma saúde muito grande, uma saúde, inclusive mental também, né? E eu volto a dizer que isso daí é adquirido lá na nossa primeira infância, né? Como até os 7 anos, eu já falei isso aqui, a nossa personalidade é formada. Então, a gente vai se construindo nessa fase, gente. E depois, lógico, que a vida continua, a gente vai piorando em algumas coisas, melhorando em outras, evoluindo e tal, mas a construção da nossa personalidade é até os 7 anos de idade. Então, muitas coisas que a gente ouviu e que a gente nem tinha aquele entendimento, né, de saber ressignificar e olhar de uma forma diferente. Então, a gente simplesmente engoliu e levou como pura verdade. E não é bem por aí, né? Aí vamos falar agora da bexiga, do ânus, da próstata e pênis. Bem, como a vaginite tem origem nas crenças distorcidas, aí ela fala aqui que mulheres que têm muitas crises de cândida, de vaginite e tal, estão ligadas a crenças distorcidas lá de trás, sobre nossos órgãos genitais e no valor das suas funções. Cada órgão do nosso corpo é uma magnífica expressão da vida, com sua própria e especial função. Quando a gente olha dessa forma, a gente começa a ter uma visão muito mais saudável, porque todos os nossos órgãos, gente, são necessários, são belos e são importantes, e a gente precisa olhar para eles com amor e com gratidão. Quando a gente faz isso, a gente, consequentemente, lembra, fica mais flexível. E aí as coisas terminam fluindo, né? Aí ela fala até aqui que a gente não pensa em relação ao nosso fígado, aos nossos olhos, como sendo sujos ou pecaminosos. Então, por que então escolhemos muitas vezes olhar os nossos órgãos genitais dessa forma? É uma boa pergunta. Aí ela Eu fala, adorei essa pergunta. não é? Aí ela fala aqui, ó, o ânus é tão belo como o ouvido, por exemplo. Sem o ânus, não teríamos como expelir aquilo de que o corpo não precisa mais e morreríamos bem rapidamente. Cada parte e função do nosso corpo é perfeita e normal, bela e natural. E é isso, gente, é desconstruir crenças que muitas vezes são crenças maléficas para a nossa vida e para a nossa saúde, sabe? E olhar para a vida sem preconceitos, né? Que são conceitos pré-estabelecidos e que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nem são nossos. São conceitos que a gente simplesmente engoliu ao longo da vida e a gente precisa, sim, falar sobre isso, se questionar em relação a isso. Aí ela fala aqui: nossos órgãos sexuais foram criados para nos dar prazer. Negar isso é criar dor e castigo. O sexo não é apenas legal, ele é glorioso e sensacional. É tão normal para nós fazer sexo como respirar e comer. E é verdade, gente. E isso é necessário para a nossa saúde física e a nossa saúde emocional também. Então, se abrir para isso é muito importante. Então, a gente precisa realmente olhar para isso de repente, ampliar também os nossos horizontes, né? Aí vamos aqui.
É absolutamente vital desprendermos de nossa mente essas ideias tolas, antiquadas, que não nos apoiam nem nos nutrem. Insisto também que até nosso conceito de Deus precisa ser mudado, de forma que tenhamos um Deus para nós e não contra nós, porque aí, gente, entra a questão religiosa, que também interfere tanto na questão da sexualidade em geral, da homossexualidade também. E eu acho que é muito importante que a gente reflita isso, que Deus não é um Deus que está para nos julgar, um Deus punitivo. Não, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é aceitação. E quando a gente compreende isso, a gente vive a vida de forma diferente. Eu acho muito assim, muito interessante. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu fui criada numa família muito tradicionalista, muito rígida. Meu pai era um homem muito rígido, mas muito correto também, com quem eu aprendi valores indispensáveis. E eu entendo que na época dele, né, isso daí era dessa forma, né, que as coisas eram vistas. Só que, gente, o fato é o seguinte, é que quando nós temos uma educação tão rígida, isso impacta diretamente na nossa vida sexual, devido a esses conceitos que a gente foi introjetando. E quando a gente compreende que Deus, né, é um Deus de amor, é um Deus de aceitação e de caridade, a gente começa a olhar de uma forma diferente para tudo isso. E outra questão é a seguinte: eu fui criada nessa família tão tradicionalista, mas eu nunca vi, por exemplo, o sexo ou o homossexualismo como algo que, para mim, tivesse algum tipo de problema, sabe? Eu nunca vi isso como um problema, eu sempre vi como algo natural, até porque eu acho que isso não define o ser humano, né? Eu acho que o que define o ser humano é quem ele é por dentro, né? O que ele é, eu não sei se a gente pode dizer escolha, opção sexual, ou a forma como ele é. Isso é apenas um detalhe, gente. Um detalhe mínimo, né? Eu conheço muitas mulheres e muitos homens que são muito mais homens e mulheres e são, no entanto, homossexuais do que muitas mulheres aí, ou homens machões e tal, e que não honram a causa que veste. Então é sobre isso, sabe? E eu falei esse meu exemplo porque eu acho que a gente deve sim, a gente deve valorizar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, e não se deixar contaminar aí por uma educação que muitas vezes não é saudável. Não é que não seja, não é que seja má, não, de forma nenhuma. Até porque meu pai não foi um homem mau, né? Meu pai foi um homem que eu tenho como exemplo de honra, de dignidade, de caráter, mas estava nas limitações dele, na época dele. Mas a gente pode e deve se realmente questionar essas coisas. Eu nem precisei questionar, porque eu sempre tive isso muito arraigado em mim, sabe? Sempre, sempre tive isso muito forte. Então, voltando aqui, quando retiramos a culpa sexual das pessoas e as ensinamos a se amarem e se respeitarem, elas automaticamente passam a tratar melhor a si mesmas e aos outros, o que resulta no seu mais alto bem e maior alegria. Isso sim é nutrição. Isso sim é se nutrir. O motivo de termos tantos problemas com nossa sexualidade é o ódio, é o nojo, voltados contra nós mesmos, o que nos faz tratar a nós mesmos e aos outros com mesquinhez. Porque
outra coisa que eu acho importante ressaltar aqui, e eu não podia deixar de falar enquanto psicóloga, né, que desde bebezinhos a gente tem uma sexualidade e a gente sente prazer. Então, assim, muitas vezes eu já me deparei com essa situação, com pais vindo conversar comigo, porque os filhos estavam se tocando, se masturbando, crianças ainda pequenas. Inclusive, eu vivenciei isso com uma das minhas filhas, né? Ela gostava de se tocar e tal, e eu virei para ela e disse: filha, é muito bom a gente se tocar, é maravilhoso, não tem problema nenhum. Agora, quando você fizer isso, você faz isso sozinha, para que os outros não se sintam incomodados com isso. Tá legal e pronto, resolvido. Só que muitas crianças, os pais não têm essa habilidade. Então brigam, reclamam, que coisa feia, tá fazendo algo que é muito feio e tal. A criança internaliza aquilo e passa a ter problemas sexuais lá na frente. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado, gente. Realmente, eu termino falando demais, eu me perco até aqui do livro, mas enfim, eu estou caminhando aqui no Ah, livro também. Tá ótimo. Vamos E caminhando. aí, gente, agora a gente vai falar da vaginite. Ela, em geral, está envolvida com a sensação de se sentir romanticamente magoada por um parceiro. Mulheres que têm muitas vaginites, né? Os problemas de próstata têm muito a ver com a autovalorização e a crença de que à medida que vai se e a crença de que, à medida que vai se tornando mais velho, o homem torna-se menos homem, que não tem nada a ver, né, gente? Ao contrário, porque o homem vai ficando mais velho, ele vai ficando mais experiente e as coisas vão fluindo mais, né? E aí ela fala aqui que a impotência tem origem no medo, que eu acredito 100% nisso, e às vezes está relacionada com um ressentimento contra uma parceira anterior. Muitas vezes, um homem que foi traído. E aí, depois, ele passa a ter impotência, ele passa a se sentir impotente e a ter dificuldades em relação a isso. E aí, ela fala que a frigidez também vem do medo ou da crença de que é errado gozar dos prazeres do corpo. Só que não, né, gente? Porque faz parte da vida sentirmos prazer, e tá tudo bem. Isso é bom e é saudável. É, aí, será que é vamos falar agora o das. som? Tá com problema? Oi? O som? Não, eu tô Não havia... ouvindo você. Ah, tá. Tô ouvindo, É que estava um tô. chiado, não sei. Foi, Vocês não eu viram? disse. Será que era meu, que era daqui? Tá um chiado? Eu não tô ouvindo, não. Vocês O estão chiado. Pra mim tá ouvindo, normal. gente? Eu tô... Pra mim tá normal. Coloquem aí se vocês estão escutando muito chiado aí. Aí vamos Deixa eu lá. tirar. Por Aí a favor, gente. síndrome pré-menstrual. Ela fala que acredita que está muito mais relacionada com o aumento da propaganda e aos meios de comunicação, né? E que os processos orgânicos femininos, inclusive a menstruação e a menopausa, são normais e naturais, e devemos aceitá-los como tal, mantendo sempre em mente que nosso corpo é belo, magnífico e maravilhoso. É outra questão que muitas mulheres acreditam, né, quando entram na menopausa, quando estão entrando, que vão ser menos mulheres, ou que vão ter problemas, que não vão ser mais as mesmas. E isso não é verdade, gente. É ao contrário. É, essa fase pode ser vivida de uma forma muito mais prazerosa e muito mais gostosa, porque aí não tem o medo de engravidar, né? A pessoa perde esse medo de engravidar. E aí, enfim, é outra fase. Todas as fases da vida, elas são maravilhosas. E a partir do momento que a gente começa a encarar as coisas com mais flexibilidade, com mais naturalidade,
consequentemente, as coisas ficam mais leves e vão fluindo na vida da gente, né? Aí ela fala aqui do herpes, que é uma doença que fica indo e vindo para nos punir pela crença de que somos maus. Então, mais uma vez, crenças, né, em relação à nossa sexualidade, as culpas em relação à sexualidade e N coisas. Agora, vamos levar essa mesma teoria para a comunidade gay, que além de todos os problemas, todos os problemas que as outras enfrentam, uma grande parte da sociedade, apontando o dedo para ela, dizendo, são maus, né? Eu acredito que isso tem mudado muito, sabe? Eu acredito que hoje as pessoas estão enxergando a homossexualidade de uma forma mais tranquila, mais natural, né? Mas é fato que eu acho que ainda existem muitas questões em relação a isso, né? Isso, porém, não acontece com a maioria dos homens homossexuais, pois eles criaram. Não, peraí. Na sociedade heterossexual, muitas mulheres têm pavor a ficarem velhas por causa dos sistemas de crenças que criamos em torno da glória da juventude. Para os homens não é tão difícil, pois eles até ganham um certo charme com um pouco de cabelos brancos e a idade lhes confere um ar respeitável, que pode despertar admiração. Aí ela fala aqui: isso, porém, não acontece com a maioria dos homens homossexuais, pois eles criaram uma cultura que coloca uma ênfase imensa na juventude e beleza, ignorando os sentimentos que existem por trás das aparências físicas. Bom, isso aqui hoje eu tenho um pouco assim, eu não sei se eu concordo tanto, sabe? Porque eu acredito que isso tem sido mudado, sabe? Eu acho que os homossexuais, eu acho que eles hoje em dia eles já se olham mais, eles já se aceitam mais, eles já se compreendem mais. E graças a Deus, né, gente? Porque, assim, não faz sentido ver de uma forma diferente, né? É que o Aí, livro é da década de 70, é, 80, né? Louise é, Hay ajudou a cuidar do período da AIDS, ela acolheu os homossexuais. Então, é um outro momento da história, né? e outra coisa, o que eu estou dizendo aqui não é que Louise Hay tinha preconceito, Não, não. pelo Porque, como contrário. Claudinha mesmo está dizendo, ao contrário, ela tinha grupos de pessoas com AIDS, né? Ela tinha grupos e o trabalho dela começou a ficar muito conhecido a princípio com isso, né? Que Exatamente. começou com um grupo pequenininho na casa dela e depois ela foi para um galpão imenso. Nas palestras tinham Diário. 5.000 pessoas, né? Tinham várias pessoas. Então, ela fala aqui, ó, ser gay não é bom, né? Que a gente introjeta isso. Com muita frequência, os homossexuais acham que quando ficarem mais velhos, se tornarão inúteis e indesejados. E com isso, muitos criaram um estilo de vida destrutivo, por pensarem que é melhor se destruírem primeiro. E aí, aqui ela entra com a questão da AIDS, né? Que a AIDS é uma doença monstruosa, né? E que mata também. Então, devido ao modo como os homossexuais se tratam uns aos outros, para muitos deles, a ideia de envelhecer é algo pavoroso. É quase melhor morrer do que ficar velho. E a AIDS é uma doença que mata. Só que, gente, mais uma vez, eu estou dizendo aqui, a gente está estudando o livro, né, estudando, mas isso daqui é um livro que foi da década de 70 e 80, né? Então, provavelmente Luiz e Rei hoje falaria disso de outra forma, ou talvez não, né?
Então, precisamos olhar cara a cara as coisas que têm de ser mudadas para que nossas vidas funcionem com amor, alegria e respeito. Embora seja deplorável o modo como homens normais tratam os homossexuais, é trágica a maneira como muitos gays tratam os outros gays. Aí ela fala um pouco sobre essa questão, né, de que ainda existe, né, entre as pessoas, né, as pessoas que poderiam se sintonizarem, né, se compreenderem melhor, mas, no entanto, não, existe um julgamento, né? Existe um julgamento, existem preconceitos, e isso tem milhões de coisas por trás. Então, essa é a época de curar, de tornar tudo pleno, não de condenar. Devemos nos desligar das limitações do passado. Somos todos expressões divinas, magníficas da vida. Vamos reivindicar esse direito agora. Gente, que coisa linda, né? Que coisa linda. E eu acho que é por aí mesmo. Aí agora falar do colo, né? Representa nossa capacidade de soltar, de mandar embora o que não precisamos mais. O, o corpo, estando dentro do ritmo perfeito e do fluxo da vida, precisa de um equilíbrio na ingestão, assimilação e eliminação. São apenas nossos medos que bloqueiam o despreendimento do que é velho e o quanto que é importante a gente deixar aí o que é velho, o que não está nos servindo mais, né? Tantas vezes a gente vive prendendo gente, vai dar 1 hora. Eu acho que a gente vai Vamos ter ter que parar. de finalizar por aqui, porque Ou a passando de gente 1 hora. finaliza a live e faz a parte 2 para a gente ver se termina hoje, ou a gente faz a finalização, né? Para A gente faz a deixar. finalização para não ficar tão cansativo, e domingo que vem a gente continua daqui. Continua Perfeito. e aí eu falo o restante, né? Não, Isso. eu posso terminar, né? Ou Não, você pode. eu tô dizendo, eu falo o restante na próxima, digamos. Ótimo, ótimo, exatamente. Porque senão eu acho que a gente vai perder. Porque a gente viu como, né, foi de repente legal, né? Eu falta até pouquinho para finalizar, mas se eu for finalizar, vai Não vai passar. dar para salvar. Vai. Vamos encerrar então, né? E daí na próxima a gente dá sequência de onde parou, né? Exato, Vai ser bem legal, todo mundo que vai assistir depois na gravação, né, vai aproveitar bastante, tá bom? É. exatamente. Então, Então, muito, gente, muito obrigada. no próximo domingo a gente volta com essa mesma temática, certo? Para continuar aí a estudarmos sobre essa parte do corpo. Obrigada a Exatamente. Boa noite. todos. Até domingo, se Deus quiser. Ótima semana. Até Ótima semana. domingo. Ótima semana.